Miguel de Oliveira, estamos juntos novamente para mais uma programação do nosso canal de televisão, onde nós podemos trazer uma reflexão de uma palavra de Deus. Eu quero desejar aos irmãos, aos ouvintes, telespectadores que estão assistindo esse programa, a paz do Senhor. E também dizer que é um prazer nós podemos estar aí na tua casa, junto contigo, onde você está assistindo essa programação, ou talvez você esteja conectado pelo iPhone, iPad, ou até no Facebook. Nós também estamos pelo YouTube. Então, é bom que nós podemos entender que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e nós devemos cada vez mais nos alimentar desta palavra. E hoje, a reflexão que eu tenho para você hoje, para que você possa ouvir e tomar essa palavra e colocar no seu coração, para que você possa aprender, viver um pouquinho mais e conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus. A palavra que eu tenho hoje está no livro de Jó. Eu creio que Jó é um livro muito conhecido, é uma passagem conhecida, todos nós conhecemos a vida de Jó, o que passou Jó, as dificuldades, as adversidades que ele passou no seu tempo. Muitas vezes nós perguntamos por que tanto sofrimento para Jó. É simplesmente um exemplo na Bíblia que Deus coloca para nós, para que nós podemos entender que tudo é possível quando nós servimos a um Deus verdadeiro. Tudo é possível quando nós colocamos a nossa fé em ação. Tudo é possível quando nós cremos nesta palavra, quando nós cremos em Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, a palavra diz que será salvo você e a tua casa. E eu creio nesta palavra. Mas vamos voltar um pouquinho ao Antigo Testamento para falar de Jó. Eu gostaria de fazer uma comparação desta passagem com uma passagem do Novo Testamento, porque hoje nós não vivemos pela lei, hoje nós vivemos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, mas para que nós podemos entender talvez um pouquinho o que é a graça, nós temos que saber o que aconteceu no passado. Eu, por exemplo, hoje eu uso o meu passado, do que eu passei, para edificar o meu presente e preparar o meu futuro. Muitas coisas nós não fazemos porque nós tivemos péssimas experiências no passado. É por isso que a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos relata o passado para que nós podemos entender qual é o nosso presente, qual será o nosso futuro. Não que nós devemos viver o passado. Não, nós temos que entender o que foi que aconteceu na nossa vida, o que passou conosco. Eu uso como exemplo minha família, meu pai, como foi a minha vida, como quando eu era criança, o que aconteceu com nós, com a minha casa, com meus irmãos, como nós fomos criados. E hoje, o meu passado serve de exemplo para o meu presente e preparar um novo futuro para a minha família, tirando todos os erros, todos os defeitos, todas as coisas que não agradam a Deus. E o livro de Jó é um livro que mostra de um homem fiel, um homem temente a Deus, um homem que temia Deus. Quando nós tememos a Deus, não é medo de Deus, é temor a Deus. Temor a Deus é reconhecer o Senhor como o nosso único Deus da nossa vida, reconhecer Jesus Cristo como o nosso Salvador. É por isso que muitas pessoas se equivocam em temor com medo. Não é a mesma coisa. O medo é quando você se assusta, quando você tem medo de alguma coisa que faz mal para ti, talvez alguma coisa que te cria alguma coisa em ti, mas o temor não. O temor é você ter respeito. O temor é você entender, eu tenho temor a Deus porque eu respeito a Deus. E Jó, ele tinha esse temor a Deus, ele tinha respeito a Deus, porque ele conhecia o seu Criador, ele sabia que ele estava na mão de Deus, que tudo que ele tinha não pertencia a ele, pertencia a Deus. Tudo que nós temos não pertence, não é nosso, pertence a Deus. Nós simplesmente somos administradores das coisas de Deus aqui na terra.
Muitas vezes você fala, mas eu tenho meu carro, tenho minha casa. Você pode ter o que você quiser, fortunas, mas quando você morrer, você não vai levar nada contigo. Tudo ficará aqui para que outra pessoa administre até que morra também. Na realidade, tudo que nós temos não é nosso, nós simplesmente usufruímos, nós usamos para que nós podemos passar um tempo com isso. A nossa vida aqui é passageira, por isso que é importante nós conhecermos ao Deus que nós servimos para saber que nós temos que crer em Jesus Cristo, aceitar, receber Ele em nosso coração, para que nós sejamos umas pessoas salvas. Ah, mas você já é salvo? Lógico que eu já sou salvo. O momento que eu recebo esse Jesus, eu já sou salvo. Mas nós temos que continuar uma vida em integridade com Deus. Nós não podemos ter o Senhor como nosso Salvador e, ao mesmo tempo, continuar fazendo as coisas, levando as coisas e fazendo as coisas do mundo. Eu gostaria que você acompanhasse comigo, se você tem a sua Bíblia, se você não tem, preste atenção nesta leitura, para que nós pudéssemos aprender um pouquinho desta palavra, entender um pouquinho desta palavra. Não creio que nós não passamos, nem eu e nem você, talvez, vamos passar ou passamos o que Jó passou. Foi muito profundo o sofrimento de Jó, com permissão de Deus. Foi permissão de Deus que ele passou por isso. Não foi por desobediência, não foi por pecado, mas foi simplesmente com a permissão de Deus. Tudo que nós passamos é com a permissão de Deus. Não existe nada que não seja com a permissão de Deus. Algumas vezes nós buscamos, fazemos coisa errada. Então não é a permissão de Deus. Quando nós, pela nossa carne, cometemos pecado e erramos. Mas quando muitas coisas são conforme a permissão de Deus. E Deus permitiu que Satanás, pelo menos, entrasse e fizesse o que fez com Jó, para provar que Jó era um homem íntegro. Muitas vezes nós vamos ser colocados em prova. Não em prova, uma prova, por exemplo, Deus vai te colocar em lugares onde talvez você vai ser tentado por muitas coisas. Você vai conectar um computador, você vai abrir uma internet e você vai ver coisas que não deve ver. Vai aparecer, mas você vai olhar para aquilo. E aí vai ser uma prova de você com Deus, como você resiste às tentações da carne. As tentações da carne, que te queira que você peque. E vai comigo e abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 19. Eu quero ler simplesmente alguns versículos. No capítulo 19, eu quero ler o versículo 14, do 14 ao 19. Acompanhem comigo esta palavra em nome de Jesus. Os meus parentes me abandonaram, os meus amigos esqueceram de mim, os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro, veem-me como estranho. Chamo o meu servo, mas ele não me responde, ainda que eu lhe implore pessoalmente. Minha mulher acha repugnante o meu hálito. Os meus próprios irmãos têm nojo de mim. Até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles que eu amo voltaram-se contra mim. Seus próprios amigos voltaram-se contra Jó. Imagina, muitas vezes, no meio da nossa dificuldade, no meio das nossas adversidades, que nós contamos com um amigo, esperamos que aquela pessoa venha nos ajudar e ela diz, não, eu não posso fazer nada por ti, ele se afasta de ti. Mas foi a permissão de Deus, Deus não queria que ninguém ajudasse a Jó. Queria que ele suportasse aquilo e passasse por aquele processo sozinho. E a palavra diz também, lá no 25, no versículo 25, diz, eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Olha a confiança de Jó perante as pessoas que riam, perante as pessoas que o condenavam, perante seus amigos. Ele disse, eu sei que meu Redentor vive. Ele tinha certeza que tudo aquilo que ele estava passando simplesmente
eram momentos, simplesmente eram provas na sua vida. Por quê? Porque no começo da história, se você ler o primeiro capítulo de Jó, você vai ver que Jó, ele era um homem íntegro. Diz assim no primeiro, diz: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Evitava fazer o mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía, olha o que Jó possuía, presta bem atenção, como Jó era um homem próspero no começo, como ele era próspero, o que ele tinha de riqueza. Jó possuía 7.000 ovelhas. O que é 7.000 ovelhas? Imagina, Jó na época, ele tinha 7.000 ovelhas, ele praticamente não era a carne da ovelha, mas era a lã da ovelha. Praticamente ele tinha uma tecelagem. Jó tinha uma fábrica de tecelagem, aonde ele tirava a lã da ovelha e vendia a lã da ovelha, fornecia a lã da ovelha para fazer as outras coisas, para fazer roupas, para fazer telas, casacos, tudo com a lã da ovelha que Jó tinha. Imagina, Jó era tão próspero que naquela época, com 7.000 ovelhas, ele tinha a sua própria tecelagem. Toda a lã tirada da ovelha, Jó, daquilo era seu suprimento. Ele vendia aquilo. Imagina a prosperidade de Jó. E também diz a palavra que ele tinha 3.000 camelos. Além de ele ter 7.000 ovelhas, a palavra diz que ele tinha 3.000 camelos. Qual era o meio de transportação naquela época? Naquela época não existia carro, não existia ônibus, não existia transporte, não existia nenhum tipo de transporte. O único tipo de transporte mais seguro e o que suportava atravessar um deserto, caminhar como 30 dias, 20 dias, era um camelo. Então Jó tinha uma frota de camelo. Ele alugava aqueles camelos para que as pessoas usassem um camelo como meio de transporte. Ele não tinha 3.000 camelos para ele tinha 3.000 camelos que serviam de transporte. Eu estou dizendo uma coisa que eu creio, e não está na Bíblia, não está dizendo que ele fazia isso, mas eu creio que ele era tão próximo, que ele era um grande comerciante da época. Então ele tinha uma transportadora de pessoas, ele tinha uma locadora. Imagina, Jó tinha uma locadora. Ele tinha as ovelhas, na qual ele tirava a lã para fazer a tela. Ele tinha 3.000 camelos, na qual ele alugava para transporte. Eu creio que tudo isso Jó fazia. E ele tinha 500 juntas de bois e 500 juntas de jumento. 500 juntas de bois. Quem trabalhava na terra? Quem cuidava da terra? Quem arava a terra? Era o boi, através do arado. Não tinha tratores, não tinha máquinas pesadas. Simplesmente eles usavam o boi para arar a terra, para fazer seu plantio. Então eu acredito que ele tinha uma empresa na qual ele também alugava os seus bois. Se as pessoas quisessem, Jó, eu preciso de preparar uma terra. Ele disse, ok, eu tenho 100, 50, 60 juntas de bois que eu posso te alugar. Ele tinha também uma empresa de tratores, porque naquela região o boi era um verdadeiro trator que preparava a terra. Jó tinha 500 juntas de jumento. Quem é que levava qual que aguenta maior carga, o maior peso? Quando você vê essas passagens no deserto, você vê quando saem aquelas caravanas, você vê o jumento, ele carregando toda aquela carga, porque ele carregava os barris, o jumento carregava os barris de água, o jumento carregava todas as tendas, a roupa, tudo aquilo eles colocavam em cima do lombo do jumento, porque o jumento é um animal que suporta mais peso do que qualquer outro animal. Imagina, ele tinha 500 juntas de jumento, ele não usava aquele jumento todo para ele, então Jó tinha uma companhia de transporte de cargas. Ele alugava os seus jumentos para fazer cargas, para transportar cargas. Tudo isso tinha Jó num princípio. Jó era um homem próspero, Jó era um homem rico e Jó vivia muito bem com a sua casa. Seus filhos tinham uma vida maravilhosa. Eles faziam festas, eles comiam bem. Era um homem que se destacava no meio de toda a população. Todo mundo conhecia Jó na terra de Ur. Todo mundo sabia
que esse homem era um homem próspero. Mas veio a tempestade. Muitas vezes nós estamos numa calma, tudo está indo muito bem, as coisas estão indo otimamente bem, tudo está dando certo, nossa conta bancária está ótima, o nosso ministério está maravilhoso, está tudo perfeito, estou bem em casa, família, estou vivendo uma vida maravilhosa com a minha esposa, com os meus filhos. De repente vem uma surpresa. A nossa vida é cheia de surpresa. Nós nunca estamos preparados para receber certos tipos de surpresa. De repente vem uma notícia que aconteceu alguma coisa, perdeu alguém, vem uma notícia, vem uma situação financeira muito forte, vem uma enfermidade muito forte, algumas vezes uma doença inesperada na família, aparece um câncer que ninguém está esperando, então as pessoas falam, meu Deus, mas estava tão bem, estou ótimo, e agora aparece isso. Nós temos que estar preparados para as surpresas. Eu creio que Jó, quando ele começou a perder tudo isso, que os seus filhos morreram, suas filhas morreram, ele quando recebeu essa notícia, diz que ele rasgou a sua veste, se jogou cinza sobre seu corpo e ele ficou destruído. A vida de Jó foi destruída. Quantas pessoas, quando recebem notícia, algumas vezes é uma notícia muito triste, a pessoa fica destruída, ela não quer conversar com ninguém, chega muitas vezes a ponto até de desmaiar. Chega a ponto de como se diz, desfalecer, de tanta notícia tão forte que ela recebe. Jó perdeu não só os seus bens, Jó perdeu os seus filhos. Imagina para isso. Imagina você quando te toca na sua família, quando toca na tua carne, na sua casa, quando toca num filho teu, aí a coisa é bem séria. Mas ele disse, no meio de toda essa circunstância, no meio dessa situação tão difícil, lá no versículo 25, ele disse, eu sei, eu tenho certeza, eu tenho convicção que o meu Redentor vive. Sabe o que é isso? É quando nós temos certeza que Jesus Cristo, quando pagou um preço por nós, na cruz do Calvário, quando ele pagou os nossos pecados, as nossas dívidas, que abonou essas dívidas, nós dizemos, eu tenho certeza, eu creio na morte de Jesus, eu creio que ele pagou um preço, mas também creio na sua ressurreição, eu creio que Jesus Cristo está vivo, ele vive e ele está neste lugar. É por isso que com a fé, nós cremos em Jesus, nós podemos suportar todo o peso. Jesus disse, olha, quem vem a mim? Aqueles que estão cansados, aqueles que estão carregados, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão sofrendo, porque eu vos aliviarei. O alívio vem do nosso Senhor Jesus. E o mais lindo de tudo isso é que ele estava tão tranquilo, ele estava tão assim, no meio da sua enfermidade, da lepra, que ele não podia nem coçar a sua lepra, que talvez, eu creio que nem unhas ele tinha que usar caco de telhas para se coçar. Ele estava esperançoso, ele viu que todos os seus amigos tinham abandonado. Isso passou, isso passa. Isso passou comigo na minha vida real. Eu posso dar o meu testemunho na vida real. Quando eu mais precisei de um amigo, eu não tinha um amigo do meu lado. Os meus únicos amigos que tiveram comigo foi a minha amada esposa, os meus amados filhos e Jesus Cristo, aquele que me suportou, aquele que me suporta, aquele que me leva, que me carrega nas suas mãos. É nele que você deve confiar. Muitas vezes nós colocamos nossas confianças nas pessoas, nós colocamos confiança até mesmo em pessoas que acham que aquela pessoa vai ser a nossa solução. De maneira alguma. A nossa confiança tem que estar em Deus. A nossa confiança tem que estar no Senhor, no nosso Redentor, porque Ele vive, é Ele que trará este alívio para nós. E Jó questiona também a Deus, diz, por quê?
Por que eu estou passando por esta situação? Mesmo entendendo, mesmo aceitando, ele questionava. Esta palavra porquê é uma palavra interessante. Muitas vezes é uma palavra que nós usamos no dia a dia. Por que está passando isso? Por que acontece isso comigo? Por que essas coisas passam no mundo? Então, muitas vezes, essa palavra porquê é uma questão, é uma interrogação que nós colocamos. E muitas vezes nós até usamos esta palavra porquê para Deus. Mas o Senhor diz, por quê? Porque eu vivo, eu estou no controle da sua vida. Eu estou no controle de tudo. Se você crê em mim, deixa, entrega nas minhas mãos, deixa que eu cuido. Não dê ao Senhor. Muitas vezes as pessoas querem entregar a Deus, mas não entrega. Entrega e não entrega. Mas você tem que entregar completamente ao Senhor. Entregando completamente a Ele, você vai descansar. A própria esposa de Jó, ela amaldiçoou a Jó. Ela disse, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Essa maldição, ele diz, mulher, você é louca, você não sabe o que você está falando. Você não pode imaginar o que você está falando. Porque eu sei, eu creio no meu Redentor. E crer em Deus é uma coisa muito séria. Muitas pessoas estão crendo em tantas coisas no mundo, em tantas crenças. Algumas vezes vêm aquelas falsas coisas por internet. Pessoas dizem, olha, vai acontecer isso, o mundo vai acabar, vai passar isso. Então eu creio que nós devemos somente crer em Deus, crer no Senhor e nas palavras do Senhor. E a Bíblia é o nosso manual. A Bíblia nos ensina como nós devemos seguir a Jesus. O que devemos fazer? Quais são os pontos que nós devemos usar? Aonde nós devemos caminhar com Jesus? Quais são as coisas que nós devemos fazer para agradar a Deus? Para agradar a Jesus e não agradar ao mundo. Não devemos agradar ao mundo, nós devemos agradar somente a Deus. Porque eu também sei, eu digo, Senhor, eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida. Hoje eu vivo pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vivo hoje por sacrifícios, mas eu vivo pela graça, porque o maior sacrifício, Jesus Cristo, já pagou por mim e por você na cruz do Calvário. Mas vamos ser fiel, vamos ser pessoas autêntica, íntegra, pessoas que sejam pessoas sérias, que nós não vivemos no mundo, pessoas que não estejam misturadas com as coisas do mundo, fazendo coisas erradas. Vamos levar uma vida em seriedade, vamos levar essa palavra do Senhor, vamos falar de Jesus, o plano da salvação. Quantas pessoas precisam ouvir essa palavra? Quantas pessoas no mundo hoje estão a ponto de suicídio? Você talvez está a ponto de entregar a sua vida, a ponto de suicídio, a ponto de terminar com tudo, puxar o tapete, já não suporta mais, porque você não conhece o Deus verdadeiro da sua vida, porque você não tem intimidade com Jesus Cristo, porque o momento que você tem intimidade com o Pai, Ele vai ter intimidade com o Filho. É isso que eu estou dizendo hoje. Jó, ele criou no meio dessa situação, no meio dessa circunstância, ele não desistiu e ele não amaldiçoou a Deus. De maneira alguma ele amaldiçoou a Deus. Isso provou, quando Deus fez uma prova de Jó, quem ganhou nisso? Foi simplesmente Jó, porque se nós formos lá para o capítulo final, se nós lemos o fim da história de Jó, nós vemos que tudo para Jó veio dobrado. Tudo, Deus deu em dobro para Jó. Quando nós cremos, quando nós entendemos que há prosperidade em nossa vida, a palavra de Deus, ela é uma palavra próspera. Ele tem prosperidade para mim e para você. As promessas de Deus, todas vão se cumprir na nossa vida, desde que nós cremos com o nosso coração, cremos que essas promessas todas serão cumpridas. Eu quero que você vá comigo agora, lá no livro do apóstolo Paulo, que ele escreveu à igreja de Roma, aos romanos. Eu quero que você acompanhe comigo, para você entender como o apóstolo Paulo, depois de tudo isso,
de tudo que ele passou, por a circunstância que ele passou, por a transformação de Saulo para Paulo, ele teve uma grande experiência com Jesus. E essa grande experiência com Jesus também tirou ele de um lugar de dificuldade, um lugar difícil, onde ele perseguia os evangélicos, onde ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos, perseguia os cristãos, mas ele foi completamente transformado. Eu quero deixar essa palavra para que você acompanhe junto comigo, que está mais do que vencedor. Jó foi vencedor, você é um vencedor. Não sei o que você está passando hoje, eu não sei qual é a tua situação, não te conheço, você que está do outro lado, mas o Senhor Jesus te conhece. O Senhor Jesus é quem te leva, entrega a sua vida a Ele. E diz assim, simplesmente eu quero ler esses versículos para você. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem, daquele que o ama, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Imagina, nós somos predestinados, porque você é um predestinado, você é uma pessoa salva, mas mantenha a tua fidelidade com Jesus. Mantenha a tua fidelidade para que você não venha ser envergonhado, para que você possa ser um exemplo aonde você estiver. Aonde você caminha, você é luz. Nós somos luz no meio das trevas. Somos predestinados, mas temos que cuidar da nossa vida, temos que cuidar da nossa salvação. Por quê? A nossa salvação já é eterna, nós já temos salvação, mas nós temos que manter integridade com o Senhor Jesus, para que Ele possa ver em nós uma pessoa completamente diferente. E eu sei que aonde você está, você que ouviu essa palavra, possa receber essa palavra no teu coração. Seja íntegro, deixa as coisas do mundo, tudo que é do mundo deixa de lado e começa a servir a Jesus. Começa a seguir a Ele, andar com Ele, para que você possa ter certeza de que um dia que você estiver com Ele na glória, você vai ser aquela pessoa escolhida por Ele. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a todos os ouvintes e telespectadores e eu quero orar por ti agora. Se você estiver passando por um momento difícil, creia no Senhor, creia em Jesus Cristo, que Ele vai hoje transformar, Ele vai restaurar a sua vida. E ore para que o Senhor opere em sua vida. Senhor Jesus, obrigado por esse momento precioso, que esta palavra possa entrar em cada lar, no coração de cada pessoa, que possa haver transformação. Se essas pessoas estiverem passando por um momento difícil, visita agora, Senhor Jesus, trabalha no coração dessas pessoas. Eu sei, Senhor, que o Senhor quer que todos sejam salvos, e eu oro pela salvação de cada um, eu oro pela transformação de cada um, para que eles possam receber Jesus Cristo no teu coração, que a palavra esteja contigo, que a palavra permaneça em ti, para que haja grandes coisas em sua vida. Em nome de Jesus, receba isso daqui do pastor Miguel de Oliveira, da minha família, do ministério em português, que nós temos na Igreja ao Calvário, ali no 2500 West Oak Ridge Road. Todos os domingos nós estamos ali às 7 da noite. Venha participar conosco. Se você não tem uma igreja, venha participar conosco, faça parte desta família da Igreja ao Calvário. Agradecemos por esse momento, agradecemos ao meu pastor, Nino Gonçalves, o nosso pastor da nossa igreja, e a todos os pastores. E a minha esposa amada, pastora Angélica de Oliveira, a minha filha Stephanie de Oliveira e Nata de Oliveiras, que são parte desse ministério. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Muito obrigado. A paz do Senhor esteja contigo. Amém.